Vamos iniciar um painel sobre a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Essa secretaria é relativamente nova. Ela surgiu a partir de uma revisão do modelo do Ministério da Educação, implantado pelo ministro anterior, o ministro Fernando Haddad, que pensou em estabelecer uma nova dinâmica, extinguindo algumas secretarias, como foi o caso da Secretaria de Educação à Distância, e criando fisicamente, no meio local, uma nova Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Essa secretaria, na realidade, é uma supersecretaria, com atribuições de atuar tanto no campo da educação superior quanto da educação tecnológica e, mais recentemente, inclusive na educação básica, para alguns aspectos, como, por exemplo, os certificados de filantropia, os certificados de entidades de assistência social. A secretaria foi ganhando uma dimensão tão forte que chegou-se à conclusão que era necessário criar o INSAIS, o Instituto Nacional, voltado, uma autarquia, voltado para dar uma estabilidade mais ampla a essa secretaria e tendo naturalmente uma estrutura mais pesada, uma estrutura com maior número de servidores, plano de carreira, etc. Não vamos falar sobre o INSAIS. O INSAIS é um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, já aprovado na primeira comissão da Educação. Ele seguiu já e já está, inclusive, com uma nova comissão técnica, analisando aspectos sobre a administração, depois irá para a parte tributária, depois para a Constituição e Justiça e seguirá para o Senado. Não há perspectivas de curto prazo de aprovação do INSAIS. Tudo indica que talvez, se tudo correr muito bem, no decorrer do ano que vem possamos ter a criação desse instituto, se for seguir todo o trâmite legislativo. Claro, nada impede, nós já vimos esse filme em outras ocasiões, que o governo retire esse projeto de lei e edite uma medida provisória. Isso faria com que teríamos, amanhã, depois, a criação desse instituto por medida provisória. Mas um cenário político atual não recomenda muito o poder público editar uma medida provisória para o INSAIS. Acabou de editar uma medida provisória para o programa Mais Médicos e todos os participantes desse nosso fórum sabem que as consequências, o impacto não foi tão positivo quanto o governo federal pretendia. Mas, na estrutura atual, nós temos uma Secretaria de Regulação e Supervisão que vem fazendo um papel, e diga-se de passagem, até um papel, um esforço grande no sentido de acelerar a dinâmica que antes era distribuído na CETEC, na Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional, na CESU e na Secretaria de Educação Básica. As séries, chamadas assim, normalmente com essa sigla, têm hoje departamentos, têm estruturas que permitem o funcionamento, até de uma forma geral, melhor do que ocorria antes em relação às outras secretarias. Temos tido diretoria específica de regulação, diretoria de supervisão, temos a área de educação à distância também, com tratamento específico, diferenciado, mas existe uma situação concreta que é uma dificuldade, todos os senhores participam desse fórum sabem, que existe uma dificuldade muito grande de relacionamento, de atendimento, de informações por parte do Ministério da Educação e especialmente nas coisas pontuais de regulação e supervisão. Nós temos que ver que, de uma forma geral, todo o processo de vida da instituição hoje depende dessa secretaria. Nós podemos abrir o Diário Oficial, tomar conhecimento e sair uma portaria determinando a abertura de inquérito, travamento da instituição ou até o encerramento das atividades. Podemos ter também a boa notícia que saiu, foi editada a portaria reconhecendo cursos que estavam lá travados há muito tempo. Mas nós temos sempre a surpresa, e essa surpresa sendo estampada cada dia nas páginas do Diário Oficial da União. Esse processo da Secretaria vem funcionando com uma estrutura possível. Obviamente, nós temos servidores dedicados, temos o secretário que é o professor Jorge Messias, que é uma pessoa
que tem tido um diálogo constante em encontros, em seminários, em vários momentos. A presença dele tem sido marcada e num diálogo aberto, um diálogo. Entretanto, não adianta só o diálogo, você tem que ver a retaguarda. E essa retaguarda que nós temos ainda modelos de tramitação de processos que são por modelos estabelecidos, que é numa linha antiga, que é a linha chamada SIDOC, que é a linha dos formulários impressos, quando você mandava pelo correio, protocolava na Secretaria no MEC, na ordem geral, na Secretaria de Educação Superior, ou qualquer outra secretaria, ou no protocolo geral. E esse sistema é um sistema que não fala na linguagem de internet, na linguagem informática, não fala com outro sistema que era antes o Sapiens, hoje o EMEC. Então nós temos a possibilidade de avançarmos no acompanhamento das nossas coisas. Todos vocês que são procuradores institucionais têm normalmente a senha de acesso ao sistema e você vê a tramitação do seu processo. Entretanto, aqueles processos que são os processos físicos, os processos ainda em papel, você não consegue, da sua cidade, do seu estado, conseguir ver a tramitação. Você está fechado num sistema, que é um sistema antigo ainda, mas é um sistema que todos eles podem levar ao mesmo ponto, que é um ponto de decisão por parte da Secretaria de Educação de Regulação, ou Secretaria de Educação Superior. Não vamos falar muito sobre o SESU, mas a Secretaria de Educação Superior ainda continua com as atribuições especialmente voltadas à linha de financiamento. O FIES e o ProUni estão na SESU, não estão nas sedes. Isso causa um certo desconforto às instituições ainda, porque na realidade você tem uma dinâmica que vem acontecendo numa secretaria diferente da outra, e o Ministério da Educação. Mas nós temos que convir que a Secretaria de Regulação é que cuida de quase todos os processos. Não temos uma estatística exata, mas há informação que gira cerca de 30 mil processos tramitando dentro do Ministério da Educação. Se nós olharmos, por exemplo, existem muitos pareceres do Conselho Nacional de Educação que foram aprovados pelo colegiado, mas eles não foram homologados ainda. Isso representa um conjunto de outros pareceres que tramitam e tramitavam na Secretaria de Educação Superior, hoje exatamente das sedes e tal. E nós temos que convir, se você abrir, você que atua facilmente com o sistema de informação do Ministério da Educação, se nós olharmos a Secretaria do Conselho Nacional de Educação, olharmos os pareceres, vamos ver em todos eles ou escrito aguardando homologação ou escrito homologado. Nós temos, aguardando homologação, pareceres de mais de 10 anos, ou talvez até um pouco mais. Temos pareceres que não têm qualquer utilidade prática, mas são pareceres que não vigoram, porque depende de um aval da Secretaria, hoje da Secretaria de Educação, na sua quase totalidade, para poder ser levado à validade plena, para ter a homologação do ministro, uma portaria, um ato da presidente em portaria, homologando o parecer. Mas a Secretaria de Regulação, ela vinha encontrando essas dificuldades de saber quem é quem em cada instituição. Se você olhar no próprio sistema, o cadastro do Ministério, é muito importante que vocês olhem isso, como é que está a ficha de cada instituição de vocês. Existe lá um contato, que pode ser o reitor, pode ser o departamento, pode ser qualquer pessoa. O Ministério da Educação nunca criou nenhum obstáculo em você definir quem é o seu representante. Às vezes tem um caso, o presidente da vereadora, reitor, diretor, quem que você quiser, aparece com o e-mail dele estampado, para todos possam ver se são as pessoas chamadas assim, responsáveis pela instituição perante o MEC. Entretanto, isso vem sendo modificado com a criação das novas atribuições do procurador institucional. E aí nós vamos já falando um pouquinho sobre essa responsabilidade ampla que hoje tem o procurador institucional.
Nós temos convicto que o procurador ele tem uma função muito semelhante àquela função do nosso advogado, do representante junto ao judiciário. Nós vamos comentar isso no outro bloco. Bem, falávamos sobre a responsabilidade do procurador institucional. O governo federal hoje tem agido como o tribunal, os tribunais de justiça, os tribunais todos na área jurídica, vêm tratando a relação cliente, a relação parte com o Poder Judiciário. Temos convicto que no Judiciário isso está muito bem definido. O juiz, o desembargador, não quer falar com a parte, ele quer falar com o advogado representando da parte. E assim a função do advogado. O advogado ele exerce as atribuições definidas pela Ordem do Advogado do Brasil, pelo Estatuto próprio do advogado, fala da responsabilidade do procurador, da responsabilidade do advogado, que inclusive se ele perder o prazo, se ele cometer algum ato errôneo na sua vida, num processo, se ele pode ser responsabilizado. E essa responsabilização é uma responsabilização que pode ser criminal ou civil, dependendo da postura. Ele não pode, por exemplo, o advogado sair usando determinados termos, tal, porque quem vai responder é a instituição por danos morais que possam ocorrer, mas também criminalmente ele pode vir a ser enquadrado segundo a legislação criminal brasileira. O procurador institucional, portanto, ele não tem expressamente essa função de um estatuto, como o Estatuto da OAB, o Estatuto da Ordem dos Advogados estabelece. Mas, por analogia, o procurador tem uma responsabilidade imensa junto à vida das suas instituições. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que precisa ser bem esclarecida. Nós não pretendemos, através da escola, estar alertando, assustando em termos das seus procuradores e, a partir da manhã, vocês não quererem mais ser procuradores da sua instituição. O procurador é uma pessoa de absoluta confiança do mantenedor, do reitor, do dirigente máximo da instituição. Não há dúvida nenhuma que um procurador desastrado, ele pode ser um caos para a instituição. Se ele apressadamente aperta uma tecla, você ativa um processo que não vai poder ser novamente reconstituído. Você deleta. Você pode, no máximo, aproveitar a taxa que você pagou para reiniciar um novo processo. Mas e a perda de tempo e todo aquele esforço que aconteceu, você vai reiniciar do zero. E vai reiniciar do zero mesmo. Raríssimos são os casos que você consegue retomar, ou seja, desarquivar um processo eletrônico para ter um prosseguimento. Mas o procurador, na realidade, ele precisa estabelecer uma estrutura para o seu trabalho. A instituição tem que ter, esse é um ponto que nós deixamos, talvez seja o ponto mais relevante desse nosso encontro de hoje, a instituição tem que ter uma procuradoria institucional devidamente constituída, com ato definindo as suas atribuições. Não dá mais para você ter um procurador que você chega, bate no ombro e fala, a partir de amanhã você é procurador. E aí se assume tudo no escuro. Não pode fazer isso. Não deve fazer isso. A não ser uma instituição que está começando hoje, mas uma instituição que já funciona, já tem a sua responsabilidade, ela precisa ter uma procuradoria. Muitas das vezes, as universidades, especialmente, já tem uma procuradoria jurídica devidamente constituída. E a Procuradoria Institucional, ela também precisa ser criada, e nós recomendamos que seja criada por um ato do diretor, do reitor, do centro universitário, da universidade, ou diretor da instituição, criando a Procuradoria. É um ato, uma portaria, resolução, como a instituição use, mas sendo criada a figura da Procuradoria e aprovado o regimento interno dessa Procuradoria. É fundamental que você tenha um regimento definido. Primeira coisa, qual é a responsabilidade do procurador? Qual é o limite de responsabilidade, até onde ele pode ir, onde não pode ir? É comum e é aconselhável que o procurador tenha sempre um procurador substituto, adjunto,
o nome que queira, mas é importante que tenha essa estruturação, e às vezes a instituição tem 3, 4, 5 procuradores adjuntos. Você muitas das vezes tem campos separados, você tem um procurador adjunto num, outro, mas seu canal de comunicação é o procurador. E esse processo, obviamente, que o procurador tem a senha de acesso. Essa senha não pode ser dada, como se faz às vezes em algumas instituições, 3, 4 pessoas têm senha. A sua senha de banco, a sua senha de cartão de crédito, é você que tem. Você pode, e quais são os estrados que uma pessoa que recebe emprestado, não tem autorização da senha, vai acontecer, você não sabe exatamente quem fez, que usou a sua senha. Mesmo no cartão de crédito, se você tem os cartões adicionais para o filho, para a esposa, para o marido, etc., você tem controle de quem fez a compra de quem. Você não pode fazer uma coisa genérica nesse sentido. Mas o que é necessário é que você tenha a Procuradoria instituída, constituída, tenha um regimento próprio, tenha as atribuições definidas e tenha ato de nomeação dos procuradores, do procurador, dos procuradores adjuntos e de instituição também. Óbvio que você tem que, quem nomeia tem direito também de instituir. E esse procurador é que tem a responsabilidade de relacionamento com o Ministério da Educação. Então, nós temos colaborado, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem colaborado com um número incontável de instituições na elaboração desse instrumento, desse regimento, desses atos, que não dá para ter um modelo comum, você tem que ter de acordo com cada estrutura, de acordo com cada instituição. Alguns estão subordinados diretamente à reitoria, outros estão subordinados a uma pró-reitoria, depende da estrutura de cada caso. Mas ele é fundamental hoje que seja previsto na estrutura da instituição. Você saiba lá no organograma onde é que você está, de como é que você compõe, com quem você se relaciona. A instituição pode até continuar tendo pesquisador institucional, mas pesquisador institucional não é procurador institucional. Pesquisador institucional tem atribuições bem definidas por uma legislação já antiga e que vem, talvez mais aconselhável, é que o pesquisador institucional se incorpore à equipe da Procuradoria Institucional. Mas nada impede, se a instituição quiser continuar tendo o pesquisador e ter o procurador, sabendo que nós temos aí uma nova figura, que é um núcleo de atendimento ao procurador institucional, que não é para atender o pesquisador institucional. É um outro modelo que nós vamos falar no último momento da nossa fala. Mas o que nós queremos dizer é que a procuradoria não é alguma coisa que seja um bicho de 7 cabeças. Você tem que ter estrutura. Na vida sua, na vida da sua instituição, se você não estiver organizado, estruturado, você não consegue administrar bem sua vida. Tem sido, inclusive, recomendado, inclusive vai ser realizado, e nós falamos aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato de Estabelecimento de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro estará realizando agora em outubro um encontro dos procuradores institucionais, ou seja, um encontro para troca de ideias, para interação. Já existem alguns grupos de discussão, algumas coisas, mas lembrando que o sigilo é fundamentalmente importante, porque a vida de cada instituição está muito hoje nas mãos do procurador institucional, que exerce essa função, que é de extrema confiança de vocês. De um lado, a alegria de ter a nomeação, a escolha de seu reitor, do seu diretor de instituição, do seu pró-reitor, ter escolhido para ser o procurador. De outro lado, uma preocupação que a gente transmite a vocês de ter necessidade de se estruturar melhor a instituição, para que vocês vivam felizes e possam, naturalmente, desenvolver um trabalho sem maiores percalços. Nós vamos, no último bloco, falar sobre o NAP, sobre o novo Núcleo de Atendimento ao Procurador Institucional da Secretaria de Regulação e Supervisão do Ministério. Bom, nessa última parte da nossa fala, nós vamos falar sobre o NAP, Núcleo de Atendimento ao Procurador Institucional. Na realidade, o NAP ele surgiu, ele apareceu na estrutura do site do Ministério
da Educação através da Secretaria de Regulação. Já há bastante tempo nós tínhamos mantido um encontro, inclusive pela Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, que é a entidade máxima representativa da educação privada, tanto básica quanto superior, com a equipe e com a Secretaria de Educação, na pessoa do secretário, onde fomos discutir aspectos voltados à lei de ensaios, ao projeto de lei de ensaios. Naquele momento ele já anunciava a intenção de criar um núcleo de atendimento ao procurador institucional. E esse núcleo acabou surgindo, ele apareceu assim, de repente no site da Secretaria de Regulação e deixando claro que eram, como o próprio nome diz, um núcleo de atendimento ao procurador. Esse núcleo já está fisicamente instalado. Quem frequenta o Ministério da Educação sabe que tem um prédio central e tem um anexo. Esse núcleo funciona no anexo do Ministério da Educação e tem a necessidade de agendamento. Não adianta você chegar em Brasília e você querer ir direto para ser atendido, você não será, você será barrado por uma guardete, que são muito simpáticos todos, mas que cumpre a função. No máximo, você vai chegar a um núcleo para você fazer um agendamento para voltar depois. Então, esse é um ponto que o MEC criou essa posição já há um tempo. Você tem que fazer o agendamento. Às vezes, até você faz e não consegue ser atendido no momento, por alguma razão, mas em 90% das vezes você resolve com um agendamento. Só que esse agendamento você tem que ou ligar para o 0800, ou fazer uma demanda, como acontece em todos os demais casos que vocês já estão acostumados a acontecer. Então é necessário você, em primeiro lugar, ser o procurador institucional ou ser alguém devidamente da equipe da Procuradoria Institucional. Está sendo formado em cadastro, se não está plenamente, é difícil, são 2.500 instituições, igual públicas e privadas, mas se não há um cadastro fechado de todos os procuradores, uma lista, que você possa saber quem é o procurador da outra instituição, e seria até muito bom se a gente tivesse esse meio para poder ter a interação maior e a troca de ideias entre os procuradores. Mas o NAP ele funciona mais ou menos semelhante ao que funcionava antes do atendimento, só que você tinha aqui um departamento, você tinha aqui outro departamento e tal. Hoje você tem uma central de atendimento. É a ideia da central de atendimento, certo? Que acontece em empresas, um central de relacionamento, vamos chamar em termos assim. O que se chega à conclusão é que, óbvio, que não vai ser, o Ministério não vai conseguir isso que seria o que seria ideal para o Ministério da Educação, ele não tem que falar com o reitor, não tem que falar com mais ninguém. Falar só com o procurador institucional. Isso é uma vontade de longo prazo. Óbvio que o convite aos reitores por evento, a participação acontece, e é importante a participação, mas os assuntos operacionais, normalmente, o próprio reitor, ele às vezes não tem um conhecimento e às vezes também não tem interesse. Eu acho que é importante você preservar a relação de reitor com o ministro, reitor com o secretário, mas que você tenha a relação do procurador com a equipe do Ministério da Educação. São esferas distintas, são esferas separadas, ou é uma esfera política e outra esfera que resolveu o problema que você tem nas suas mãos para resolver a instituição, ou ter uma consulta, ou ter uma orientação. Essa figura do núcleo, ela tem tudo para dar certo. Na realidade, nós temos hoje funcionários do Ministério da Educação que são solícitos, são prestativos, a gente tem tido uma mudança de comportamento nos últimos anos. Isso não é de hoje, mas já vem acontecendo 4, 5 anos atrás, quando as pessoas te atendem com boa vontade. O problema é que às vezes só a boa vontade não resolve. Você tem que ter a solução. E às vezes nós temos que ver que nem mesmo o servidor ele tem aquela solução para te dar na hora. Então você tem que ter um pouco de paciência, muitas vezes, ser pressionado pelo seu materializador, pelo seu leitor, para você resolver o problema. Ele paga para você ir a Brasília. Você vai a Brasília de manhã, volta no final do dia, mas nessa brincadeira você gasta alguns milhares de reais da sua instituição. E aí, você quer resolver ou não resolver? Ou seja, você é olhado um pouco com desconfiança
se realmente você foi eficiente e eficaz. É aquele ponto, você tem que ser eficiente e tem que ser eficaz. A eficiência é diferente da eficácia. A eficiência é você ir no horário certo, estar lá presente, esperar, você atender, estiver atendido e tal. Agora, a eficácia é que você resolveu. Nós estamos lá com um processo encravado lá desde 2007, que não anda para frente nem para trás. Tal. Você chegou, tal, você dificilmente você vai sair com uma solução. Você vai sair com esperança, com uma linha direta e vai tentar naturalmente, em novos momentos, conseguir esse desenvolvimento. A gente espera que com a evolução tecnológica a gente possa estar fazendo, como estamos fazendo aqui, uma teleconferência e conversar, você na sua cidade, no norte ou no sul do país, ou em qualquer parte, você poder conversar através do sistema de teleconferência com o núcleo de atendimento ao procurador institucional. Isso é uma forma colaborativa, uma forma que talvez vai acontecer nesse próximo tempo. Mas nesse momento você tem que mandar a sua demanda, você tem que esperar o retorno, você tem que esperar o agendamento, não dá para pressionar, dizer vai ser hoje, amanhã. Esse núcleo é da Secretaria de Regulação, você não vai resolver através desse núcleo com o INEP, você não vai resolver esse problema, por mais boa vontade que tem no núcleo de atendimento do procurador, o assunto com a CESU, a PROUNI, o FIES. Então você às vezes tem que ir uma vez, se você é procurador encarregado também do FIES e do PROUNI, você terá que ir às vezes 3 vezes a Brasília para resolver o assunto do FIES num dia, do PROUNI no outro, de INEP no outro e assim sucessivamente. Vai chegar um ponto, e a gente espera, que essa central de atendimento seja mais ampla, seja um central de atendimento, não da Secretaria de Regulação, não do núcleo do procurador institucional apenas, mas que seja uma central de relacionamento entre a instituição e o Ministério da Educação. Nós temos muita esperança que isso possa acontecer. Acho que o Ministério da Educação, o Instituto, tem 40 anos de trâmite de vida no meio da administração universitária, na administração da educação básica superior. Mas ao longo desse período, nós temos absoluta certeza que muito esforço aconteceu. O único problema é que nós temos muita rotação. Mas nós vamos fechar essa nossa fala, tem uma outra fala que será feita pelo Dr. Laura Carvalho sobre a administração da educação superior, mas nós queremos colocar o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação à disposição de vocês. Temos certeza que, ao encerrar esse nosso evento aberto, vocês terão os seus núcleos regionais, os seus centros, as instituições fazendo a parte, que é a parte mais rica do debate local e retransmitindo para o Instituto as suas questões, as suas dúvidas, para que nós possamos colaborar com todos os que exercem essa importante missão nas instituições de ensino superior de todo o Brasil.